Tá? Boa tarde a todos. Neste fim de tarde de uma quarta-feira, em que, de algum modo, antecipamos a grande festa do livro, onde, apesar de sabermos que as vendas dos livros não correspondem nem aos desejos, nem às expectativas, nem sequer ao mérito, e muito menos ao trabalho, ao esforço, ao cansaço dos muitos meses, por vezes anos, da escrita de um livro, nos reencontramos todos os verões, felizes por estarmos ali, na companhia uns dos outros, os nossos livros expostos nos estandes atrás de nós, cruzando-nos com pessoas que só na feira encontramos, sorrindo muito, o métier a isso obriga, e trocando ao fim da tarde histórias espantosas e inacreditáveis de perguntas e comentários dos leitores anónimos que nos fazem rir e nos aliviam da dor, umas vezes declarada, outras secreta, que nos percorre quando, ao abandonarmos o local, verificamos que a pilha dos nossos livros parece não ter decrescido. E, no entanto, voltamos à feira, uma e outra vez, com a mesma alegria e entusiasmo, tentando esquecer as poucas vendas, evitando esse derradeiro olhar para as implacáveis pilhas que parecem rir-se de nós. É essa felicidade no reencontro, a alegria na festa, os dias a prolongarem-se até à noite, que inauguramos hoje aqui com estes filhos de capa, numa antecipação não só da abertura oficial da feira, como de contentamento por levarmos já hoje para casa um romance há muito desejado. Leva quem conseguiu comprar os 20 primeiros. Ninguém veio aqui para me ouvir, obviamente, e sim a Julieta, por isso serei breve. Em primeiro lugar, por não apreciar apresentações formais, longas, cansativas, tantas vezes académicas. E em segundo lugar, porque o que vos tenho a dizer pertence ao campo dos afetos pessoais e literários, e esses, como todos sabemos, estão para lá das palavras necessariamente banais e insuficientes que usamos neste tipo de sessões. Talvez por isso me repita um pouco, e perdoar-me-ão os que me conhecem e que porventura já me ouviram em apresentações, mas antes de mais, quero começar por referir a importância de uma fratria de autores, no meu caso, uma mátria, entendendo por tal a imensa fraternidade existente entre escritoras que, antes de publicar, dão os livros a ler a outras escritoras de que são próximas, a quem as ligam laços de grande amizade e cumplicidade. A Julieta Monjinho faz parte da minha mátria, como eu faço da dela, assim como a Patrícia Reis e a Inês Pedrosa, que estão sentadas ali. Lemo-nos, revemo-nos, comovemo-nos e rimo-nos ao lermo-nos. A Julieta, tal como as outras duas já referidas, não faz só parte da minha vida enquanto escritora. A Julieta é minha irmã, uma irmã escolhida por razões afetivas, a irmã que não tenho e ela também não. Escolhemos-nos como irmãs desde o primeiríssimo momento em que nos vimos, há quase 20 anos, numa cidade do interior do país. Ela já era escritora, eu não, e não julgava nessa altura que poderia sê-lo um dia. Com a Julieta, e digo com toda a honestidade, foi amor à primeira vista. Amor, que é uma espécie de amizade. Da Julieta, eu só conhecia O Juízo Perfeito, o único livro que ela publicara até então. Da Julieta, eu só sabia o que estava escrito nas páginas desse livro, cuja leitura me emocionara, e tentei dizer-lhe, com as palavras sempre um pouco tontas de um admirador para um autor. No entanto, percebi logo, muito rapidamente, que as palavras não eram o essencial. Reconhecemos-nos ao primeiro olhar, percebemos que seria uma amizade para toda a vida, sem desfalecimentos nem hesitações.
Soubemos, desde o momento inicial, que uma história de amor estava a começar. O tempo dar-nos-ia razão. Não é, no entanto, a minha amizade pela Julieta que me faz estar aqui a dizer algumas palavras sobre este seu novo romance, Os Filhos de Capa. Também não é a amizade real e verdadeira que me liga ao nosso comum editor, Carlos da Veiga Ferreira, muito embora o facto de ambas sermos publicadas pela Teodolito nos encha de orgulho e nos aproxima ainda mais, se é que tal é possível. Não é a amizade, repito. Sou capaz de distinguir entre amizade e admiração literária. E o que me traz aqui hoje é precisamente esta última. Digamos que é um casamento feliz, este de admirar um escritor a quem nos ligam laços de amizade. Sobre a biografia da Julieta, não vou demorar-me. Está escrita na badana do livro que todos deverão ler. Acreditem em mim, que já o li 3 vezes e continuo a maravilhar-me. Direi apenas que é magistrada do Ministério Público e que essa sua função, tão difícil nos dias que vivemos, em que as crianças sofrem mais do que ninguém os efeitos da crise, sendo abandonadas, preteridas, institucionalizadas, separadas de irmãos e pais, vítimas de abusos vários e cada qual mais cruel do que o anterior, a define do ponto de vista ético. A Julieta é de uma honestidade e rigor, aliados a um humanismo exemplar que só podemos admirar. Muitas vezes me pergunto como consegue sobreviver a tanta história de horror. E a única resposta que encontro é que a escrita a salva, porque a escrita, todos o sabemos, é uma forma de sobrevivência. Os Filhos de Capa é o seu 10º livro e segue-se a alguns premiados pela crítica e pelas instituições, felizmente atentas ao que a Julieta escreve. É um romance que confirma e acentua as principais características da autora. Uma escrita singularíssima, onde as fronteiras discursivas se atenuam e confundem num registro metafórico, alegórico, metalinguístico, por vezes realista, outras poético, tantas vezes irónico. A coexistência, por vezes no mesmo parágrafo, de níveis de língua diferentes, desde o mais cuidado ao nível familiar, como ao oralizante, a passagem constante a formas de enunciação tão diferentes como o diálogo, o monólogo interior, as cartas e os sonhos, o modo único como constrói a história numa arquitetura onde a racionalização coexiste com a infabulação, a presença de um ou mais narradores que detêm o fio condutor e que são personagens presentes na história narrada ou tão só evocadas, sendo a sua ausência tão ou mais importante do que a presença de outras, mais secundárias em termos de intriga, mas todas elas funcionando como focos de cruzamentos de histórias, sem que jamais uma caracterização direta torne o narrador omnisciente, antes sugerindo traços, aspectos comportamentais ou de caráter que nos permitem a nós, leitores, conhecer, por vezes de modo difuso, uma galeria de personagens enigmáticas, estranhas, ambivalentes, refletidas em espelhos sucessivos, que em muitos casos são apenas o olhar dos outros. Os Filhos de Capa, uma história que se divide em 4 partes. 5 de dezembro de 1980, as Casas da Justiça, os ascendentes e os descendentes, começa no dia em que na televisão passavam imagens de Camarate num, e cito, tempo de partilha, esse início dos 80, quando Francisco, que se tornará Franze, oferece a Carminho o processo de Kafka, um livro que será uma espécie de batismo, um aviso prévio à navegação solitária que ele levará a lugares tão distintos como Trorri, Berlim ou Nápoles, ou uma cidade chamada Antuérpia, plantada no centro de Luanda. E esta imagem é tão, mas tão bonita, à procura de Franz, o desaparecido, numa realidade paralela à realidade do dia-a-dia. Cito outra vez. A busca de Franz tornou-se um enredo da minha vida. Se contasse os dias um a um,
diários, correspondência, factos, não contaria nada. Tudo, estes anos todos, os julgamentos, as doenças, os acasos, os rituais, os livros, tudo o que preencheu o tempo contado no relógio é uma fantasia paralela à única coisa real, a busca de Franz. Explicar-nos a Carminho, a narradora primeira e personagem que se cruza em momentos diversos da vida com as outras cujas histórias irá contar. A partir do momento em que leu alguém devia ter caluniado Joseph K, visto que uma manhã o prenderam, embora ele não tivesse feito qualquer mal, Carminho iniciará uma viagem sem retorno, primeiro com os colegas, os rapazes em flor, Jacinto, Galão e Francisco, nascidos num país sem vocação para a pátria, mais tarde com Carlito, filho do Galão, que afinal se chamava Rui, escritor potencial e um dos narradores que reconstituirá a vida de cada um dos 4 amigos, reencontrando irmãos, hipotéticos ou verdadeiros, espalhados pelo mundo através das redes sociais. Galão ou Rui este, que um dia fez uma conferência em Paris sobre le papier d'Angola dans le contexte de la guerre froide, e não podemos deixar de sorrir, porque todos nós conhecemos um dia um Galão. 4 amigos separados pelo tempo, as circunstâncias, a política, a vida. Carminho irá no encalço de Franz, procurando, tal como procura o olhar do cão nas ruínas de Pompeia, e encontrando mulheres estranhíssimas que juravam ter estado com ele. Em que momento Francisco se tornou Franz e Franz Joseph K? Provavelmente no momento em que todos somos Joseph K. E, no entanto, é a própria Carminho que enuncia. Nesse tempo eu não saberia fazer essas perguntas. Teriam de me agarrar no queixo e virar a cabeça para me forçarem os olhos sobre o livro que o destino me entregou. Francisco, o meu novo Franz, fê-lo com jeito e sem piedade. De repente, cada imagem levava-me à imagem seguinte. Como é que fui apanhada na teia do relato? Em algum momento pensei na salvação de Joseph K? O medo, é certo, ainda estava do meu lado, mas alguma coisa contrária à liberdade habitaria já o meu pensamento, antes do tempo das penas e dos castigos. Durante anos, confessa Carminho, e a palavra confessar tem aqui um sentido duplo, o sentido da história narrada nos Filhos do K e do processo do próprio Kafka. Estive convencida de que o processo era uma leitura feliz, e afinal, se calhar não foi a leitura, foi o tempo juvenil tão prévio, diz Carminho. E só mais tarde, ao ler que no início do processo se anuncia ao prisioneiro, ainda há de compreender como tudo isto é verdade, Carminho percebe quem é Joseph K. Ou seja, que Joseph K seria ela. Ou seja, que Joseph K somos nós. Tornarmos-nos Joseph K, ou Franz, ou Gato Hamlet, ou Feliciana, a que tudo sabe, mas conta pouco, é obrigatório. E asseguro-vos que durante a leitura destes Filhos de K, iremos perguntar muitas vezes se o nosso papel será só o de leitor. Eu, por mim, senti-me várias vezes personagem e até por essa dádiva agradeço à Julieta. Obrigada e parabéns, querida Jota.